Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Tava com saudade? Eu também estava. Estamos de volta e essa é a nova temporada do Cantos do Sabiá. Pois é, a luta pela alimentação saudável, pela agroecologia e pela sustentabilidade continua em 2023. Portanto, continue com a gente. E dessa vez a gente pede para que você venha com a gente nessa luta. Faça parte do Centro Sabiá e plante vidas. Colha esperança com a gente. O Centro Sabiá está há 30 anos na luta pela agroecologia, pelo produtor e pela produtora da agricultura familiar. Precisamos de você nessa luta com a gente. Faça uma doação e transforme vidas. Faz o Pix da mudança. Anota aí, doação@centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Vou repetir, doação@centrosabiá.org.br. Qualquer valor que você der vai transformar vidas no campo e na cidade. doação@centrosabiá.org.br. Faça a sua parte. E vamos embora. Hoje a gente discute soberania alimentar, direito à alimentação saudável e à fome zero. Hoje vamos falar de uma luta que é permanente num país tão grande e tão importante quanto o Brasil. Falamos de soberania alimentar, alimentação para todos e todas e o combate à fome. O Brasil do pós-governo Bolsonaro é um país que enfrenta todos os dias a fome. Um país que lida com a insegurança alimentar, que tenta se levantar de uma das maiores crises alimentares já enfrentadas. Então, pensando nesse novo ano, novo governo, como garantir esse enfrentamento à fome? É sobre tudo isso que a gente conversa aqui hoje. E eu não tô sozinho. Para participar, para estrear o ano com a gente, estou aqui com Sandra Chaves. Ela é nutricionista, doutora em administração pública, professora da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e também é coordenadora da rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Sandra, muito obrigado por participar com a gente aqui hoje. Obrigada, Lucas, e a todos que estão nos ouvindo pela participação, pelo convite, pela oportunidade e pela participação. Vamos tentar ter um bom debate. Que maravilha! E já de cara assim, Sandra, por que é tão importante que o Brasil tenha soberania? Aliás, o que é isso, soberania alimentar? É um nome muito forte, né? Em geral, a gente pensa pensava soberania dos estados. O Estado-nação que tem seu território, seu povo, e é soberano ao protegê-la, ao definir suas políticas públicas. É muito interessante que o conceito de soberania alimentar, ele nasce do movimento social. Ele nasce pela via campesina, né? Que falar que essa soberania alimentar é esse ato de que todo homem, mulher, criança tem o direito de se alimentar adequadamente, seja produzindo o seu alimento, seja adquirindo o seu alimento, de acordo com a sua cultura alimentar, com as suas tradições alimentares. Então, é uma soberania de que eu posso manter meu padrão alimentar, minha cultura alimentar e fazer minhas escolhas. Então, hoje a gente fala dessa soberania da população, mas também falamos e dos diferentes grupos, né, sim, que verdade. Formam, né, a soberania do povo Yanomami, que tem seu padrão dietético,
né? Mas soberania com respeito e dignidade, que possa manter seu melhor estado nutricional, a soberania do povo remanescente de quilombola, com suas tradições, sua cultura, respeito. E, claro, temos que falar de uma soberania alimentar também do país. Verdade. Que é a capacidade do país definir suas políticas públicas com autonomia, definir o que produzir, como produzir, para quem produzir alimento, como distribuir esse alimento. É soberano, por exemplo, o país, o nosso país. Será que somos soberanos quando vendemos, né? Deixamos de usar nossas sementes crioulas e passamos a usar umas sementes que são submetidas a royalties de multinacionais? Que são... E para onde vai isso, né? Para onde vai essa comida? 6 multinacionais no mundo que controlam, da semente ao remédio, ao antídoto da doença gerada pelo agrotóxico, né? Então, digamos, nesse campo do debate, dizemos, perdemos soberania. É verdade. Perdemos soberania quando nós dependemos de uma tecnologia de fora, né? E que ali comanda a política do que vai produzir de alimento. Deixa de nos pertencer, né? A nossa própria alimentação. A gente deixa de plantar arroz e feijão para plantar soja e milho. Ok, soja e milho são importantes para alimentar o animal, né? Porque essa soja e milho é para alimentar animal. O mundo inteiro é praticamente para isso, né? Não é para a mesa, né? Ok, mas isso vai reduzindo os espaços e a viabilidade da produção do alimento, né? Que todos nós sabemos que é a agricultura familiar que coloca a comida na nossa mesa. Perfeitamente. Né? Uma agricultura familiar, eu estava debatendo isso, que foi muito castigada desde 2016, né? Foi eliminada do Ministério da Política Pública. Ainda assim, foi a que produziu soberanamente toneladas de arroz orgânico que matou muita fome de muita gente. Aí, eu fico pensando, imagina a gente ter atravessado a pandemia, toda a pandemia que passamos, se não fosse essa agricultura familiar, exato. Se não fosse essa produção. Comentava no debate que eu estava hoje de manhã sobre isso. O pessoal dizendo, realmente, o conjunto de políticas a partir de 2016 foi para dizimar a agricultura familiar, o movimento dos trabalhadores sem terra. É verdade. E foi bastante difícil, mas impressionante como nós somos resilientes e resistentes. Porque foi nessa conjuntura que o MST criou o Armazém do Campo e distribuiu toneladas de alimentos para a população mais pobre. Temos o Raízes do Campo, do movimento da agricultura familiar, fazendo um trabalho também muito bonito. Desenvolveu-se cooperativas de milho não transgênico. Aqui na Bahia, pelo menos, eu conheço uma que faz um trabalho muito interessante. Então, é na contracorrente, é na luta. Né? É uma decisão, no caso, assim, soberana do nosso povo, né? Resistir. De contracorrente, de resistir, de desenvolver essa produção de base agroecológica, comprometida com o direito, como você falou, direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Para todos. Porque quando você fez a introdução, Lucas, foi uma coisa muito importante. Integrar a ideia da soberania com o direito humano e eu vou colocar aqui segurança alimentar e nutricional. Porque quando eu falo em soberania alimentar, eu estou falando numa decisão política maior que deve promover, garantir, respeitar o direito humano à alimentação como um direito fundamental. A vida. Né? Aliás, todos os direitos humanos são fundamentais, né? Porque não existe direito mais importante que outro. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à água, o direito ao lazer, à cultura, ao transporte, são todos direitos. Mas observe, na nossa Constituição, a Constituição Cidadã, não havia o direito à alimentação. Ele só entrou na nossa Constituição em 2010 por uma emenda popular. Caramba. Tivemos um ato de soberania e o direito à alimentação foi declarado em 1946, na Declaração da ONU, mas só conseguimos que entrasse em 2010. E
não foi regulamentado. Né? Ninguém foi contra, nenhum parlamentar teve coragem de ir para a arena pública dizer que era contra o direito humano à alimentação na Constituição. Mas isso é interessante porque mostra pra gente como a fome é um problema antigo, né? É um problema eterno no nosso país, é verdade. E como é que isso desigual do mundo? Agora, claro que você tem momentos quando, por exemplo, o Conselho de Segurança Alimentar, o direito humano apareceu no pós-guerra, assim como a segurança alimentar vai aparecer no pós-guerra. Porque as nações europeias estavam preocupadas exatamente porque, desde a Primeira Guerra Mundial, muitos civis morreram de fome. Por quê? Porque as estratégias de guerra destruíam plantações, estradas, rios, pontes e prejudicavam o abastecimento alimentar e empobreciam ainda mais as pessoas. Então, o primeiro conceito de segurança alimentar dos anos 40, nascido na Europa, pensava em situações de conflito. Era preciso garantir o abastecimento alimentar em momentos de conflito. Aí foi. Só que, a partir daí, foi se observando que não precisava de conflito, não. Havia muitas sociedades em que, em situação de paz, alguns tinham que comer e outros não. Então, isso foi ampliando o conceito, não só para situações de conflito, mas momentos de paz. Isso foi ampliando mais, porque não é só o abastecimento. Você pode ter uma baita produção de alimentos, como o Brasil tem, e não chegar na população. E não chegar na população. Está distribuído desigualmente. Né? Ou você pode ter uma alimentação que não responde à cultura alimentar daquele povo, que não é saudável, que não é inócua, né? Quer dizer, uma alimentação até que, por exemplo, se eu tenho muita soja, é transgênica. Eu tenho muito milho. É verdade. Praticamente todo produto de milho é transgênico. Claro. É da nossa cultura? Milho mas não é o milho transgênico que é da nossa cultura. Né? E isso é interessante, Sandra, porque nos faz pensar também nessas soluções, né? Porque a fome não é só uma, você nos apresenta que a fome ela é diversa também, assim como a soberania alimentar, como ela deve ser. Como é que a gente toma passos, então, esses passos para vencer a fome, ou as fomes em cada um desses fragmentos de sociedade, Sandra? Eu gosto sempre de lembrar daquela música, né? Você tem fome de quê, né? Você tem sim. De quê, né? Nação Zumbi. Olha, é muito interessante, assim, eu gosto de pensar, Lucas, que nós sabemos fazer. Em 2004, nós tínhamos quase 65% dos domicílios brasileiros em segurança alimentar. Então, nós tínhamos em cada 10, vamos dizer assim, 6,5 em segurança e 2,5 em insegurança. E aí foi quando a gente começou a fazer pesquisa de segurança alimentar no Brasil. Com as políticas públicas que vieram sendo implementadas desde o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio, foi aumentando. Em 2009, chegamos a 69,6%. Em 2013, chegamos a 77%. Portanto, de cada 10 domicílios, eu tinha 7,7, quase 8, em segurança. E 3 em insegurança. Então, isso mostrava o quê? As políticas que estavam sendo implementadas estavam fazendo modificações. Sim. Tanto que o Brasil saiu do mapa da fome que a FAO elaborava em 2014, porque a gente tinha menos que 4% da população em estado de fome. Né? Saímos do mapa da fome. Aí, o pessoal diz, foi a pandemia. Não foi só a pandemia. Não, claro que veio muito antes, né? Foi o pandemônio. Porque quando chegou em 2018, né, portanto, 2 anos antes da pandemia, a última pesquisa feita pelo governo, a gente estava já com 63% dos domicílios em insegurança alimentar. Então, caímos 14 pontos percentuais. E ficamos abaixo, retrocedemos aqui 14 anos em 2017 e 2018. Por quê? Porque
Houve suspensão do programa de aquisição da agricultura familiar. A agricultura familiar foi eliminada do campo das políticas públicas sem financiamento. Tivemos reforma trabalhista, em nome de gerar emprego, que vimos o que deu. Uma precarização do trabalho imensa. Sim, e isso é importante de ser dito, Sandra, porque a gente às vezes pensa, subiram os números da fome, mas o subir do número da fome são pessoas que não têm o que comer, são pessoas, indivíduos que passam a ter fome, que passam a não poder almoçar e jantar no mesmo dia, né? Exatamente. Às vezes a gente fala da fome como se fosse uma coisa, números, né? 125 milhões. Não, são pessoas, indivíduos que antes tinham o que comer ou até produziam e não produzem mais. Exatamente. A gente precisa humanizar esses números, né? Pensar que as pessoas que estão aqui na rua, no seu bairro, na porta do prédio que você mora, na esquina, eles não são vagabundos porque querem, eles foram expulsos do mercado, das suas casas e tal, e não têm acesso à alimentação, né? As pessoas não querem viver nas ruas, nem querem ficar pedindo. Na pesquisa nossa, a gente perguntou daquelas famílias em diferentes situações de segurança alimentar se tinham precisado fazer algo que causasse vergonha ou constrangimento para comer. E tivemos mais de 20% das famílias em segurança alimentar dizendo que sim. Nossa. Que tiveram que fazer algo que gerava vergonha ou constrangimento para se alimentar ou alimentar sua família. Isso vai explicar a violência urbana. Nós também identificamos um número imenso de brasileiros que não fazem aquelas 3 refeições dia, né? Quase 19% não tomavam café da manhã todo dia, 10% não almoçavam todo dia, e acho que 15% não tomavam café da manhã, 10% não almoçavam e 19% não jantavam todo dia. Ora, né, como é que ele fala direito humano à alimentação, se a pessoa não pode nem cumprir as três refeições básicas, né? Eu convido até quem está nos ouvindo a refletir sobre isso. Será que eu faço essas 3 refeições por dia? Né? Será que nós fazemos? E não culpe a velocidade dos dias, por causa do trabalho. Não. Pense na sua alimentação. Aí entende, o pessoal fala assim, mas tem a dieta do jejum intermitente. Veja bem, o jejum, se você adota o jejum como processo dietético, você escolheu o jejum. Sim, pronto, exatamente. A diferença é essa. Se você escolheu, é diferente de você ser levado a essa situação por privação. Porque, Lucas, talvez fosse bom nós colocarmos para os seus ouvintes, né, que nós temos, na pesquisa de segurança alimentar, soberania, ainda a gente trabalha assim. Tem soberania? Não tem soberania. Que é essa capacidade de prover sua própria alimentação, né, sim, com qualidade, respeitando a cultura alimentar, garantindo a alimentação do seu povo, de nossa família e tal. A segurança alimentar, eu falo em segurança alimentar e insegurança leve, moderada e grave. Sim, importante. A segurança é quando eu pergunto para a pessoa, nessa pesquisa, nessa escala validada internacionalmente que nós utilizamos, nós perguntamos à pessoa maior de 18 anos, de preferência responsável pelo provimento da família, né? Perguntamos assim, nos últimos 3 meses, houve preocupação de que faltasse dinheiro para comprar comida? Se a pessoa dissesse não, segurança alimentar. Não teve nem preocupação. Nem passa, né? Nem passa. Se a pessoa disse sim, ela entra já no outro esquema. Se só ficou a preocupação com os pequenos ajustes, é insegurança leve. Se essa preocupação, e a escala vai levando algumas questões nesse sentido, já houve alteração quantitativa e qualitativa, aqueles ajustes que todos nós, meu classe média, sabemos que precisamos fazer. Aquele mais genérico, ao invés de duas variedades de queijo, uma só. Uma só, tal, não sei o quê. Então, é a moderada. E pode ser um pouquinho mais grave. E a grave é quando não há o que comer. É a insegurança total, e isso atinge as crianças do domicílio. É verdade. Porque, em geral, se protege, vai fazendo a restrição no adulto. Agora, quando ela chega a alcançar a criança e não há
nenhuma previsibilidade de quando vai voltar a comer, aí você tem situações de fome mesmo. Né? Sim. Então, é muito importante entender essa graduação, até porque, assim, mas faz diferença? Faz diferença. Tudo tem um pouco de fome. Eu posso ter, como você falou, a fome de um queijo de um determinado tipo aqui na moderada, mas eu estou comendo. Né? Claro. Estou restringindo a quantidade, até eliminei uma refeição para garantir a outra e tal. Na outra eu não tenho nada. E a leve é a beira do precipício. Se alguém perdeu o emprego em casa, eu posso cair para moderada. Né? Se reduzir o valor do pagamento de uma pessoa, eu tenho insegurança moderada. Quando o custo do alimento sobe muito, porque não é só a renda, e o custo do alimento? Claro, sim, verdade. O arroz e feijão a R$10, R$9. Né? Então, ficou muito caro a nossa cesta básica. A cesta básica chegou em algumas capitais do Brasil, para uma pessoa, R$750. Olha só, como é que você compra uma alimentação balanceada? Como você mantém isso? A cesta básica, que só tem 13 itens. Que não tem nem verdura, nem fruta, legume. Entendeu? Então, é muito difícil, né? Se você não tem. Tem a questão da renda, tem a questão da formação de preços, da disponibilidade de alimentos, né? Então, isso é importante para pensar. Quando eu falo em soberania e direito humano, é porque a minha direção em termos de política pública é a promoção da maior níveis de segurança alimentar para todos. E não tem um estado único de segurança alimentar, porque eu ter acesso ao alimento de qualidade, na quantidade adequada, que respeite a minha cultura alimentar, que não me cause doença. Estou comendo sim, estou comendo biscoito recheado. Entendeu? Um miojo. Estou comendo miojo. Almocei sim, almocei e jantei miojo. Tem algum problema aí, né? De ultraprocessado. Né? Cheio de sódio. Né? E, infelizmente, também temos esse problema na pandemia, que até alguns programas bem intencionados de distribuição de alimentos reintroduziram ultraprocessados e aumentaram o consumo de ultraprocessados entre a população mais vulnerável, inclusive crianças. Inclusive, porque eu acompanho alguns movimentos sociais aqui na Bahia, eles, olha, do primeiro ano da pandemia para o segundo ano, a redução de doação de alimento foi de 80%. Nossa. Porque é o seguinte, você sabe, a gente doa 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas estava difícil para todo mundo. Aí começou a reduzir. O que entrou no lugar? A indústria de alimentos do ano. É verdade. E aí o que entra, né? As pessoas estão com fome. Né? Então, você teve uma certa reintrodução de alimentos ultraprocessados, processados na alimentação da população. Então, essa tríade, direito humano, soberania e segurança alimentar, tem que ser vista em conjunto. E, ao ser vista em conjunto, nos desafia para políticas intersetoriais, para abordagem multidisciplinar do problema. Porque não dá para dizer que é uma caixinha só, você vai resolver a segurança alimentar de todos. Não vai. Soberania alimentar é garantia de uma mesa posta, uma garantia de um café da manhã, um almoço, uma janta. Hoje, o Brasil não se alimenta. Mais da metade do nosso país convive com a fome e a insegurança alimentar. Como então garantir soberania alimentar num país que volta ao mapa da fome? Como garantir segurança alimentar quando menos da metade do nosso povo está alimentado? Pense nisso, mas agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta já. Aqui nascem as águas, é daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas. Nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície. Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos,
córregos e ribeirões. Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas, todos nós. A vida depende da água. A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais. É por isso que precisamos defender as áreas de proteção permanente, as APPs. Preservar as áreas de proteção permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo, para o campo e para a cidade. A água é um bem natural, insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes. Uma campanha do Centro Sabiá. Voltamos, a gente segue aqui conversando com Sandra Chaves. Hoje falamos da soberania alimentar e fome zero. Sandra, mais uma vez eu lembro a vocês, é coordenadora da Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ô Sandra, você tocou num ponto que me chama muita atenção algumas perguntas atrás, que é sobre a agricultura familiar, né? E essa produção do alimento limpo. Não dá para combater a fome sem também ajudar, claro, o pequeno agricultor, a agricultura familiar. Os dados do IBGE, inclusive, não mentem. 70% daquilo que consumimos vem dessa agricultura familiar. Ou seja, feijão, mandioca, milho, cuscuz, derivados do leite, tudo isso vem do campo e da agricultura familiar. Com certeza. Então, como é que a gente garante essas condições de trabalho também para quem produz, Sandra? Isso é bem interessante, Lucas. Primeiro, a gente tem que voltar a colocar na pauta política, como está agora, a agricultura familiar, né, que foi tirada da pauta política. Porque isso implica ter assistência técnica, né, apoio, crédito em condições diferenciadas, né, como nós desenvolvemos nos anos do governo do PT, crédito para mulher, crédito para jovem, né, crédito para áreas de extrema pobreza, créditos diferenciados para potencializar a produção, e conseguimos. É verdade. Né? Agora, e não pode ser uma coisa só emergencial não, também, né? Tem que ser política de Estado. Isso. Em vez de política de governo, tem que ser política de Estado de tal forma que não possa ser destruída. Agora, tem uma coisa importante aí. Eu fiz parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar durante uma época. E já se discutia lá isso. Em vez de política de governo, política de Estado. Né? Por isso criamos a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, com as conferências, com a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Mas vem um presidente aí, e no primeiro dia de mandato ele quebra a perna do Sistema de Segurança Alimentar e elimina o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Era política de Estado, mas ele tirou exatamente a participação da sociedade civil, que ausculta as demandas da sociedade para formular política pública. Quebrou essa linha do CISAM, que vai ser restituída agora em fevereiro. Depois de tanto tempo, né? Pois é. Vai ser reconstruída agora no país, né? Que aí, então, uma esperança nossa. Então, a primeira coisa, tem que reconhecer que a agricultura familiar existe, valorizar essa agricultura, financiar o crédito e dar assistência técnica e garantir acesso a mercados. Isso também é muito importante. Você tem que ter fluxos, né, que garantam. Eu comentava hoje, cada dia mais, mesmo no debate nacional e internacional, nós defendemos os sistemas alimentares curtos para formar ambientes alimentares saudáveis. Eu não vou comer aqui em Salvador o tomate que vem lá de São Paulo. Eu quero um cinturão de produção de alimento que me garanta o tomate que vem dali. Eu conheço a região onde ele é produzido. Ele vai ter... E não só isso, né? Por ele viajar menos, ele também comporta menos agrotóxicos. Não precisa. Não precisa de tanto agrotóxico, não tem tanto tempo de prateleira, né? Eu faço um entorno mais saudável, eu valorizo essa produção aqui no meu entorno. Que legal. Né?
Então, isso é muito importante, o sistema alimentar curto e trabalhava na ideia de ambientes alimentares saudáveis. Os estudos sobre ambientes alimentares qualificam que existem ambientes alimentares que são oásis, pântanos e desertos. Oásis é quando tem maior oferta de alimentos in natura, né, não processados, hortifruti e tal. Pântano tem metade disso, metade de ultraprocessado. Vamos dizer assim. E desertos domina o ultraprocessado e o processado. Que interessante. E sabe o que acontece? O que os estudos mostram? Onde mora a população mais vulnerável, com maiores problemas de alimentação, de acesso e de renda, e menos informação para escolha alimentar, você tem um deserto alimentar. Você tem mais oferta de ultraprocessados, que são alguns alimentos baratos, com alta densidade energética, tem sabor, crocância, como o pessoal gosta de propaganda, mas não tem nutrição. É verdade. É isso. Né? Você vai ver, eu estava comentando com os alunos, né? Você vai, um pacote de biscoito desses recheados, cheio de aditivos e que tal, às vezes custa R$2 e poucos. 1 quilo de feijão, que rende muito mais, é claro, mas custa 10. Né? A criança se engana com aquele biscoito. É com suco de caixinha, né? Se engana. E mata aquela fome imediata. Né? Tem alimentos, você compra grandes proporções de alimentos ultraprocessados a um preço baixo. Engana. Engana. Né? Alface não dá para concorrer, a folha, a salada verde não dá para concorrer. Né? Por isso que a redução, nós já temos um baixo consumo de verduras, legumes e frutas. Né? Você sabe que você falou de saber se consumimos as 3 refeições dia. Há uma campanha no mundo que é de 5 porções de fruta, legume e verduras no total por dia. Né? Houve muita educação alimentar traçada nisso, pelo menos 5 porções. Que interessante. Né? E eu, quando essa campanha que nasceu, não nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, e aí quando chegou aqui, eu digo, nossa, que absurdo, claro que todo mundo come, pelo menos que pode comer, come porções. Claro. E comecei a olhar nas bandejas do restaurante Aquilo, onde de vez em quando eu almoçava. Né? Porque na minha cultura alimentar sempre comemos 5 mais de fruta, legume e verdura. Mas realmente as pessoas não comem. Não comem. É arroz, feijão, macarrão, né? Farinha, uma carne e aquele prato branco, amido e uma proteína. Né? Então, é soberano também ser bem informado sobre a questão da alimentação, para que cada um faça as suas escolhas, sabendo o que está escolhendo. Ah, sim. É preciso até uma reeducação quanto a isso, né? A gente realmente se acostuma com essa coisa que você traz, eu achei maravilhoso, a crocância, né? É muito fácil você ver essa coisa crocante, mas é necessário que a gente seja crítico para perceber o que nos faz bem, o que nos alimenta de verdade. É até um dos temas dos programas de rádio, o que nos alimenta, né? Comida de verdade. Está no nosso guia alimentar, né? O nosso guia alimentar é um dos mais prestigiados e festejados no mundo, porque ele criou exatamente essa categoria, alimento e não alimento. Alimento é aquilo que vem da natureza, é descascar menos, desembalar, descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos, isso. Entendeu? É fantástico. E isso é soberania alimentar, né? Respeito à cultura, diversidade de produção, a natureza, biodiversidade, tudo isso, preferencialmente, claro, sem veneno. Quando você perguntou, sabemos fazer? O que tem que fazer? Nós já sabemos fazer. Tem que fazer mais. É verdade. Mas o que nós fizemos? Melhoria do programa de alimentação escolar com comida de verdade. Sim, verdade. Né? Que inclusive beneficia o produtor e a produtora do campo. Com o programa de aquisição de alimentos, fizemos um círculo virtuoso em que o pequeno produtor produz lá no município,
é adquirido pelo programa de alimentação escolar, que bota comida de verdade na escola. Então, você gera qualidade da alimentação, renda, fixação do homem no campo, né? Com melhoria, a gente viu, eu trabalho no interior, você vê mudança nas cidades. Com Bolsa Família, transferência de renda para aqueles que não têm como entrar no mercado de trabalho. Porque uma coisa assim, porque tem que trabalhar. Sim, primeiro tem que ter emprego. Segundo, nós não educamos nossa população. Nós temos aqui mesmo no estado da Bahia mais de 64% de pessoas no interior que não têm ensino fundamental completo. Sim. Papai, entrar como no mercado de trabalho? Não tem como. Sim. Eu tenho que ter funções que posso inserir, eu posso gerar oportunidade de capacitação. Algumas pessoas são analfabetas funcionais. Não vão aprender. Precisarão de proteção o tempo todo, sim. Sim, porque nós não protegemos na hora que deveríamos estar protegendo e formando, né? Então, também programas habitacionais de interesse social. Qualidade de moradia é qualidade de vida, é segurança. É verdade. Né? Formação para o trabalho, também gerar educação para o trabalho, né? No primeiro ciclo lá do Bolsa Família, as prefeituras podiam assinar um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e levar cursos pequenos, curso de manicure, curso de salgado, curso de organização de festa, que dá uma qualificação para a pessoa entrar no mercado, né? Também curso de pedreiro, com essa expectativa aí de aumentar a construção civil, que emprega muito, né? E nós temos várias obras paradas no país. Então, você tem renda, educação, acesso à saúde, claro. Nós vimos a notícia aí, a Ministra da Saúde, dizendo que o Bolsa Família vai voltar com as condicionalidades de educação e saúde, que foram eliminadas. Isso é muito importante, porque mantém o menino na escola, porque mantém a carteira vacinal. Nós tivemos um decréscimo da vacinação nesses últimos anos, infantil, chocante. E isso é interessante que você traz, Sandra, porque nos mostra também que isso tudo acaba, inevitavelmente, passando pela educação. A educação de você saber a necessidade de uma vacina, de você saber de uma alimentação saudável, de você saber os seus direitos, de você saber onde consumir, como consumir, né? E eu acho que isso é até uma oportunidade pra gente, Sandra, pra gente pegar aqui esse gancho agora. Como é que uma pessoa que nunca se alimentou bem, nunca procurou esses dispositivos de uma alimentação saudável, como começar? Como é que a gente começa a alimentar campo e cidade com comida de verdade, Sandra? Agora, Lucas, eu vou lhe dizer. Nós, em termos, vamos dizer assim, que na nossa essência, nos alimentamos muito bem. Vamos dizer assim, antes do marketing alimentar. Sim. Entendeu? Porque o arroz e o feijão é uma composição maravilhosa. Já é natural pra gente. Né? O arroz e feijão alcançam uma cadeia de aminoácidos perfeita. Eu costumo dizer, sobrevivemos porque comemos arroz e feijão. Mas nos tiraram o arroz e o feijão. É verdade. Arrancaram o arroz e feijão para plantar soja e milho. E vai para fora. Aí o arroz e feijão encareceu demais. Né? Então, a maioria de nós, se pensar num prato, vai pensar arroz, feijão, uma salada e uma carne. Só que, aos poucos, isso foi sendo... Está aí o marketing alimentar, né? Por isso que a gente quer fazer uma das linhas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, é fazer a regulação, né, e controle dos alimentos, que a regulação também está propaganda. Sim. Quer dizer, sobre taxação em alimentos extremamente açucarados, em alimentos ricos em sódio, em alimentos ricos em gordura, porque tudo isso foi introduzido pelo mercado. Naturalmente, né? A alimentação que nós herdamos dos nossos ancestrais, quer dizer, arroz, feijão, milho, mandioca, né? Pescado e tal, uma alimentação muito boa. É verdade. Mas entrou o mercado, entrou o valor mercadoria e foi transgredindo. Não vai existir mercado? Você é contra o mercado? Não. Eu sou contra, assim,
o mercado, ele deve prover o alimento lá que ele acha necessário prover, mas eu tenho que estar bem informada para fazer minha escolha. Exatamente. Entendeu? E, olha, tanto foi a luta que se deixou de ter aquela gordura trans. A trans? É. Não tem gordura trans. Por quê? Porque foi a regulação, o controle, né, sobre a indústria de alimentos. Então, é possível você fazer com que essa oferta tenha uma outra qualidade. E estimular. Claro que nós temos que estimular, como já falamos aqui, o aumento da produção do alimento. Sim. Saudável. Porque você vai comprar uma alface hoje, uma alface americana em Salvador pode chegar a R$6 no máximo. Uhum. Um alimento orgânico é muito caro. Ainda é muito caro para você manter como alimentação cotidiana o orgânico. Mas nós podemos fazer mais. Se tivermos mais oferta, garantia de mercado, nós podemos falar mais em consumo de orgânico. E até das próprias feiras, né? Muita gente pensa em orgânico, pensa em grandes redes, né? As grandes redes de produção, mas existem os mercados locais, as feiras agroecológicas, as feiras orgânicas da sua cidade. E cresceu bastante, né? Muito, exatamente. Tem um grande circuito. Aliás, eu convido você que está nos ouvindo a passar no site do Centro Sabiá. Tem toda uma lista de feiras agroecológicas que fazem parte da região pernambucana. Então, se você quer procurar uma mais próxima de você, passa lá www.centrosabiá.org.br. E se reinventaram, né, Lucas? Porque Isso. As feiras já estavam crescendo e tal, com uma boa perspectiva de mercado, tal, alcançando algumas populações, e, em geral, em bairros de maior renda. Claro. Né, que aí tem a questão de custo. Né? Aí veio a pandemia, tudo proibido. Suspensa a feira. Mas, de certo, aí em Recife, como aqui também, ou em Pernambuco, como aqui também, cresceram os deliveries de orgânico. Sim, exatamente. Então, você recebeu orgânico. E hoje, pós-pandemia, também, em outros lugares, né? Tá menos centralizado nesses bairros ricos e tal, você encontra em diversas locações diferentes. Então, aos poucos, a gente vai, o que eu digo que é a resistência e a resiliência, vai penetrando. Né? Porque você tem que expor o alimento para a pessoa, né? A pessoa tem que ver aquele alimento bonito, saudável, né? Tem que ser viável. E é preciso conhecer. Preciso conhecer. Né? Se você não vê uma barraca de fruta, de legumes, né? Se você não encontra isso, é difícil, porque mercados, as grandes redes, se você pensar bem, elas são excludentes, porque só entra lá quem tem negócio, ou tem dinheiro ou tem cartão. É verdade. Né? Ou tem dinheiro ou tem cartão. E, infelizmente, quando entra muito pobre, preto, a gente vê o que acontece. Né? A perseguição. Assassinatos. Assassinatos. Né? Então, são nas feiras, nas barraquinhas de esquina, que é muito comum aqui em Salvador, né? Nos ambulantes, você vai encontrar os alimentos. Né? Em outros grandes mercados, tem que procurar, é viável. Então, o que é muito importante ter em mente, quando eu falo em segurança alimentar, orientado pela ideia de soberania, eu estou falando de disponibilidade de alimentos, que vai desde a produção, decisão sobre o que produzir, como, para quem, onde, de distribuição, como isso vai ser distribuído. Nós tomamos decisões erradas do passado, né? Só rodovia, só combustível, só encarecendo. Por isso, o sistema curto também elimina ou reduz isso, né? Que é a pegada de carbono da coisa. A pegada de carbono, ICMS em cada município que o caminhão atravessa, não é isso? Estamos pagando imposto, né? Estamos pagando pneu, estamos pagando a mão de obra, tudo. Nada contra o trabalho de cada um. Mas temos que encontrar outras formas de garantir que o alimento chegue a um menor custo, como você falou, com menos agrotóxicos, porque menos tempo de prateleira. Né? Então, eu tenho que pensar na produção, na distribuição, nas formas de comercialização, porque eu tenho mais idade que você, sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Na época, a gente ia comprar pão na padaria, comprava carne no açougue, olha aí, exatamente.
legume na mercearia, né? Secos e molhados, na quitanda. E ainda passava depois na bodega e comprava um salamezinho. Não é? De repente, tudo isso foi eliminado para grandes redes. Eu tenho provocado muito que a gente pense, mas nós entregamos praticamente nossa rede varejista ao capital internacional. É Casino, é Pão de Açúcar, é Cencosud, foi o Walmart, né? Entregamos o nosso varejista, eliminamos o pequeno negócio, quase, sobreviveu algumas coisas aí de periferia, e entregamos nosso varejo ao grande capital internacional. Cadê soberania? Tem soberania isso? Para mim, isso é uma questão de soberania. Entendeu? Porque eles decidem o que eles vão vender, de quem eles compram, a que preço eles vão vender. Né? E aceite. Aceite que dói menos. Entendeu? Como diz o povo. Né? Então, essa é uma questão. Então, tudo. E também o marketing também está dentro dessa questão da disponibilidade. Dado isso, eu tenho que pensar em políticas públicas que possam me garantir a melhor produção, distribuída de uma forma mais igual no território nacional, né? Com mecanismos de distribuição adequados, de compensação adequada, para a formação de preços e tal. E um marketing alimentar que favoreça também outros alimentos. Mas, fora isso, se tudo isso estiver perfeito, eu preciso que a população tenha renda para comprar alimento, eu preciso que ela tenha informação para fazer suas escolhas alimentares. Eu preciso respeitar, resgatar, valorizar a cultura alimentar do nosso povo. Eu fico brincando, você é nordestino, né? Eu sou uma sudestina nordestina, por adesão, né? E a gente foi procurar uma receita de um cuscuz branco que a gente faz lá no Rio, né? O cuscuz de tapioca, que eu queria fazer um cuscuz de tapioca. E quando eu fui procurar a receita, só achava coisa com leite condensado. Eu tenho certeza absoluta que eu não fui criada no leite condensado. Não havia leite condensado na minha infância. Isso era coisa de dia de festa, quando apareceu esse tal desse brigadeiro. Né? Não. Antes, os doces eram feitos na calda do açúcar. Né? Tal. Olha, mas eu suei para encontrar uma receita que não fosse com leite condensado. Olha como essas coisas vão entrando e tomam conta. Então, alguns trabalhos... Se torna normal. Normal. Imagine isso para as grandes escalas, os ultraprocessados. Tudo. Você não sabe que uma salsicha, que um nugget, que um steak de frango, que um hambúrguer que você prepara com aquele miojo não lhe alimenta, não lhe faz bem. Mas você não sabe, porque já está naturalizado. Naturalizou. Assim é. Né? Assim é. É verdade. Sandra, como a gente está encaminhando para os finalmente do nosso programa, eu trago, é claro, o nosso quadro especial, o Mete o Bico. Mete o Bico, para quem não sabe, é o quadro especial do podcast, onde o convidado, a convidada, metem o bico na questão e dão seus pontos finais. Bora meter o bico? Sandra, a fome ainda é uma triste realidade, claro, para muitos no nosso país. Talvez até de alguém que nos ouve agora. E não é só fome, é insegurança alimentar, quando você não garante uma alimentação balanceada todos os dias, quando você só come comida industrializada, cheia de veneno agrotóxico. Pensando em todas essas milhares de pessoas que convivem hoje com a fome, eu te pergunto, Sandra, como garantir soberania e segurança alimentar no país que volta ao mapa da fome? Mete o bico. Como já falamos antes, primeira coisa que é muito importante é reconhecer que o problema existe. Né? Quando vivemos aí, que foi denunciada essa crise dos Yanomami, quando nós olhamos aquele quadro todo, todos esses elementos que nós discutimos aqui estão presentes lá. E, fundamentalmente, a falta de Estado. A falta de Estado. Né? A falta da ação pública que deve proteger o direito do cidadão. Se temos isso, se voltarmos a ter isso, que eu acho que nós estamos nesse momento de retomada
do reconhecimento. O problema existe, está na pauta política, está na agenda dos diferentes ministérios, então nós já estamos dando um passo. Estamos reconstruindo o CISAM. Vamos ter que retomar aquelas políticas que aprendemos a fazer entre 2003 até 2014, né? E vamos ter que melhorar, porque nós agora estamos com uma situação pior, num mundo ainda mais complexo, né? Mas nós sabemos o caminho. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, Lucas, para meter o bico, hoje me perguntavam, mas, professora, como é que nós fizemos tão bem até aqui, perdemos tudo e voltamos para essa situação? Eu, você, todos que estão aqui nos acompanhando, temos que ter consciência de que nós temos direitos. O que o Estado deve fazer é promover políticas que distribuem e garantem, respeitam direitos. E nós precisamos fazer com que nossa população pobre, vulnerável, né, parda, preta, as mulheres, tal, saibam que têm direitos. Não é doação, não é caridade, não é, que coisa maravilhosa, tal. É direito. Verdade. Não tem direito, vá ao Ministério Público, recorra às instituições, porque nós somos cidadãos desse país e temos direito a morar, a comer, a ter educação pública de qualidade, sabe? A ter transporte seguro, a viver com segurança. Nós temos que ter mais consciência, enquanto cidadãos, que cidadãos são portadores de direitos. O direito à alimentação é um deles, que vai se realizar em conjunto com o direito à saúde, com o direito a todos os outros. Isso é fundamental para que não chegamos. Porque essa situação dos Yanomamis veio à tela, isso era uma tragédia anunciada, conhecida e escondida. Né? Lá você vê todos os elementos desse momento de capitalismo dos mais selvagens, né? Ali presentes naquela situação. Outras situações podem aparecer, podem eclodir. E nós sabemos que essas situações existem pelo restante do país. E não só entre etnias indígenas, mas entre povos quilombolas, né? Entre povos de assentamento, populações ribeirinhas, por aí vai. Então, esse é um imenso Brasil que nós temos que integrar, né? Unidos pela questão do direito à vida, com dignidade. É isso, Sandra. Depois de tanto dito, muito obrigado pela sua participação. A nossa conversa está terminando. Sandra, muito obrigado, viu, pelas suas posições aqui. Foi maravilhosa essa conversa. Obrigada, Lucas. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Sandra é nutricionista, doutora em administração pública, professora da UFBA e coordenadora da rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Vamos lutar pelos nossos direitos. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Muito obrigado por voltar aqui e estamos de volta também. Obrigado por ouvir o Cantos do Sabiá. Compartilhe esse programa, faça com que o Cantos do Sabiá ecoe cada vez mais longe. Passa para um amigo, pega esse link e manda lá na resenha do WhatsApp. E não podemos esquecer do nosso Mete o Bico. Por isso, convido você a participar de nossa primeira enquete desse ano aqui no Cantos do Sabiá. Bora meter o bico? Bora lá? Você acredita que o Brasil pode ser soberano novamente? Responde aí a enquete. Para encontrar o Sabiá nas redes sociais, procure pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook por Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locuções minhas, do João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.
Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.